Mas, cara, assim, o lance de você, eu acho muito digno e eu sou sempre a favor de reduzir impostos em geral, especialmente em coisas como comida, sabe? Comida, Eu lógico. acho bom, a gente tem um problema de tributos aqui no Brasil, um sistema de tributos aqui no Brasil que, bom, eu teria que conversar com quem for eleito presidente, mas assim, É injusto eu o considero sistema que, tributário. exato, assim, pô, eu pagar o mesmo imposto nessa água que o cara lá do Capão Redondo paga é desumano. É isso. Na carne, em tudo mais. No entanto, apesar de eu gostar da ideia de reduzir o imposto e tal, cara, tu deve. Tu, com certeza tu pôs na balança, eu queria que tu me explicasse assim, como é que isso não vai abalar as finanças como elas estão hoje e todas as propostas que quer fazer, porque assim, tudo isso custa dinheiro. Assim, aumentar o Claro, salário custa dinheiro e tal. E de claro. onde sai essa grana? Não, é o mesmo. Tem que sair do outro lado, entendeu? Você tem que. Qual que é o problema do nosso sistema tributário? Não é difícil entender. Cara, economista é um bicho complicado porque ele complica o que é simples. Ah. Um pouco para valorizar a profissão, sabe? Tem um truque aí. No Brasil, se cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Cobra-se errado, inclusive, sobre renda e patrimônio. Exato. Então você cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Resultado: o pobre paga proporcionalmente mais imposto que o rico. Isso todo mundo sabe há décadas. Todo mundo sabe disso há décadas e não se faz nada para corrigir. Nós, por exemplo, quando fui prefeito de São Paulo, eu aumentei o IPTU das casas caras e diminuí o IPTU das casas baratas. Então você não tem uma alíquota única, 1% para todo mundo. Não, o pobre paga meio, o rico paga 1,5. A média dá 1. Mas eles não podem pagar a mesma coisa proporcionalmente, porque não é justo que o Dória, que tem a casa de 4 mil metros quadrados, e um cara que tem a casa de 45 metros quadrados, paguem a mesma alíquota. Isso chama IPTU progressivo. E nós introduzimos em São Paulo. E TBI, que é aquele imposto que você paga na transação, né? Comprei a casa, pago o imposto. Uhum. Eu isentei até um determinado valor. Não paga ITBI. Você quer comprar e vender a casa, é que nem carro. Você compra e vende e não paga imposto de transferência. Bom, Entendeu? isso daí é uma política maneira, pensando no cara que ganha menos, assim, mas ela precisa ser revista de tempo em tempo também, porque o mercado muda Sim, de tempo em tempo, né? claro. Todo ano você tem que ir ajustando e calibrando. Mas tudo na direção de ter um sistema tributário mais justo. O nosso é muito injusto. É um dos mais injustos do mundo, o nosso. Por isso que falam que o Estado no Brasil mais atrapalha do que ajuda na distribuição de renda. Então, o Estado se torna um problema quando ele cobra um imposto errado. Nossa sociedade é super desigual. E o Estado, às vezes, torna ela mais desigual ainda, cobrando errado. Então, você tem que cobrar imposto? Tem. Pô, como é que você vai ter escola pública, SUS, assistência social, aposentadoria? Você tem que cobrar. Mas tem uma arte em cobrar o imposto para você chegar num mínimo de civilidade. E nós estamos longe disso, cara. Nós, efetivamente, nós estávamos reduzindo desigualdade no Brasil, mais pela transferência de benefícios, Aham. do tipo universidade para pobre, que não tinha universidade para pobre. O Tá falando do pobre, ProUni? o ProUni, o FIES, as cotas nas universidades públicas. Cota na universidade pública é um programa de transferência de renda. A partir do momento que você reserva uma parte das vagas para aluno de escola pública que não tem como pagar, você está fazendo política distributiva. Mas aí a gente precisa desenvolver o mercado para eles também, né? Não adianta a gente ter um monte de gente Né? formada e não ter lugar para eles trabalharem. Você sabe que na minha época de ministro, você pegar as matérias da época, o pessoal falava em apagão de mão de obra. Que isso queria dizer? Que a gente estava produzindo menos engenheiros do que o mercado estava demandando, menos médicos do que o mercado estava demandando. Ou seja, eu dupliquei as vagas nas federais, fizemos o ProUni e nem assim nós saímos de 3 milhões para 8 milhões de universitários e nem assim nós estamos dando conta da demanda. Por quê? Porque a economia estava crescendo 4,1% em média ao ano. Entendeu? O que está acontecendo agora é exatamente o oposto. O Brasil, que estava crescendo 1,5% acima da média mundial,
O mundo estava crescendo 2,5%, o Brasil estava crescendo 4,1%, 1,6 ponto percentual acima da média mundial. Agora nós estamos crescendo 50% da média mundial. O mundo está crescendo 2%, caiu por causa da pandemia, por causa da guerra e tal. O Brasil está crescendo 1% em média. Então, está descasando, as coisas estão se descasando. Isso é falta de planejamento, é uma noção equivocada da economia, de achar, não, vamos arrochar o salário que o lucro aumenta e o cara investe mais. Tá errado. O cara não faz isso. Quando o lucro dele aumenta, ele só vai investir se o mercado consumidor tiver em expansão. Bom, muita gente só vai investir se valer menos a pena comprar título do Tesouro do que pôr de volta na empresa. E hoje o Banco Central manteve em 13, sei lá quanto, 75 a Selic. Pô, com 13 de Selic, cara, você vai comparar com o que vai dar 13%, entendeu? Ó, isso era uma outra coisa que, assim, talvez fugindo um pouco do papo sobre o governo de São Paulo, mas que eu queria perguntar pro Lula, e talvez você saiba qual que é a ideia. Vocês não gostam muito da ideia do Banco Central independente tomando essas decisões, né? É diferente um pouco esse debate. O Banco Central, aliás, esses dias a gente estava na PUC, né? Com o Lula e com o Meirelles. O Meirelles foi presidente do Banco Central. O Lula falou na frente do Meirelles: você foi um dos presidentes do Banco Central mais independente da história do Brasil. E é verdade, ficou 8 anos lá, com total independência. Uma coisa é a independência do Banco Central, outra coisa é mandato. É você dizer o seguinte: o próximo presidente não vai poder demitir o cara que eu indiquei. Então esse atual presidente, ele tem um mandato que vai para além de 2 anos do fim do Bolsonaro. Então o Lula vai herdar um presidente do Banco Central. Isso é um pouco diferente do debate sobre autonomia, entendeu? A autonomia você pode dar, operacional, mas manter o presidente do Banco Central demissível. Se o cara começar a fazer besteira, você demite o cara, mesmo mantendo a independência do Banco Central. E quando você tem um mandato, é uma independência um pouco mais radicalizada, porque você não vai poder demitir o cara. Tá bom. Então, mais ou menos, eu imagino que seja isso que o PT, de forma geral, pensa sobre o... Mantém a autonomia, mas, pô, se o cara tá fazendo uma atrapalhada lá, você pode demitir, você pode substituir o cara. Entendi. Embora o Meirelles não tenha sido substituído durante 8 anos. Ele ficou lá 8 anos. Cuidado de falar muito de Meirelles, que todo mundo vai achar que o Meirelles vai ser ministro da Economia e tudo mais. Não, eu tô falando do passado. O futuro, se Deus quiser, o Lula pertence de nomear o presidente do Banco Central.